E aqui fica o meu feliz sábado, né? Agora estamos deixando já gravado. Pena que, né, Marileide, não gravei meu testemunho aqui, porque, olha, foi, É. foi uma luta hoje, foi uma experiência diferente. Eu percebi que cada dia é uma experiência nova. A irmã Eliana colocou no chat ontem também lá algumas frases que eu fiquei atento ali, viu, irmã Eliana? Não é assim? A gente tem que ter esse encontro e todo dia se renova, todo dia. Mas nosso objetivo principal é exatamente permitir que o Espírito Santo esteja nos guiando. E aí lembra de Daniel, não, perdão, gente, é Romanos 8,14, não é? O que diz esse texto que eu gosto sempre de estar lembrando? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus Espírito. são filhos. Filhos de Deus. Todos. Então, se não formos guiados, não estou sendo. Então, eu fico, Senhor, como que a gente se engana, né? Eu vou desativar o som de todos, Marileide vai ativar o dela depois de novo, para nós podermos ficar com o som desativado enquanto podemos soltar a voz. Até quem é desafinado, pode cantar, e não vai ter problema. Deus vai estar ouvindo aí. Lá no céu, vamos cantar afinadinhos, tá? Deus abençoe. Vamos, então, louvar agora a Deus com o hino Ide. Disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o eterno dom, a salvação que com amor profundo dá o Deus grandioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. Conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo, quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Todos unidos neste grande intento, proclamemos salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, sim, cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto céu. Diz-nos o Rei, sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, por Cristo neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa do Evangelho de Jesus, esta mensagem divinal que encanta e que o pecador conduz, plena de bênçãos do glorioso Deus, que redime os escolhidos seus, cheia de amor, traz-nos do céu o fragor da compaixão de Deus, da graça sacrossanta. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiantes no Cordeiro, que na cruz proveu a nossa redenção. Amém. Louvado seja o nosso Deus.
Que Deus esteja abençoando cada um de vocês e agora vamos pedir que o Espírito Santo esteja com o grupo, né? Ele está aqui com cada um de nós, estamos aqui com certeza recebendo essas bênçãos, mas vou pedir aqui o irmão Marcelo Lopes, é o meu ancião, em Bento Ribeiro, que faça essa oração. E se você puder ajoelhar, seria interessante que ajoelhássemos, que puderem, não é? Mas, irmão Marcelo, está podendo abrir seu áudio? Deixa eu ver aqui para poder Estou liberar. sim, pastor. Posso Então, fazer sim. então, por favor, vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Santo Deus, amado Criador, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai querido, porque tu és o autor da vida, tu és o autor da nossa salvação. E é por esse motivo estamos aqui reunidos, Pai querido, em busca de poder dos altos céus para proclamar o teu evangelho. Pedimos uma bênção especial para a programação. E tudo que acontecer aqui, Pai querido, seja para a glória do teu santo nome e para o aperfeiçoamento dos teus santos, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Da tua companhia, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Bom, queridos, agora fica aqui a minha primeira pergunta lá atrás, agora repetindo, oportunidade para duas pessoas falarem sobre a sua experiência nos seus primeiros 20 minutos hoje a sós com Deus. Como foi? Foi fácil? Eu queria que você falasse aí. Quem quer ser o primeiro? O irmão Josué abriu o áudio, é isso? Então pode falar. Olha, os primeiros minutos hoje foi uma coisa sobrenatural, porque logo no início, quando eu comecei, estava tendo muita dificuldade, porque eu já tinha um hábito antes de sempre estar viajando na estrada, estava batendo papo com Jesus, mas não um tempo prolongado como esse. E teve momento que tanto eu como Jesus, eu estava dando risada dos meus problemas, eu comecei a dar risada e olhando a situação que eu estava vivendo, me desabafando, Senhor, eu preciso muito de sentir a tua presença. No caso, eu não estava pedindo, eu estava conversando com Jesus, e desabafando, e eu senti aquela presença tão gostosa de Jesus ao meu lado. Amém. E a situação que eu estava desabafando, que eu estava triste, porque eu não via as promessas se cumprindo de Deus na minha vida, porque a palavra do Senhor diz, trazer o dízimo na casa do Senhor, que ele repreenderá o devorador, e eu tenho sofrido muito, e eu comecei a dar risada. E eu senti aquela presença tão gostosa e maravilhosa de Jesus ao meu lado, me confortando. Foi algo que eu não sei falar, a verdade é essa, mas foi muito gratificante, foi muito bom mesmo. Hoje, passou todos os meus limites de expectativa do meu bate-papo com Jesus. Amém, irmão Josué. Obrigado, viu? Foi natural que aconteceu comigo. Amém. Queria ouvir mais alguém. Tem mais alguém que queira? A irmã Jubiracira abriu o áudio. Seria para falar, irmã? Não, eu quero agradecer a Deus pela participação que eu tenho tido com a Jesus a Sós. É uma experiência muito boa, mas ainda estou aprendendo. Tá A certo. verdade é essa. Tá certo. Desenvolvendo, é isso mesmo. Mais alguém? Irmã Selma sorrindo, a irmã Eliana se coçando ali. Quem quer falar como foi sua experiência hoje? Uma irmã Ineida também, já levantou a mão que conseguiu. Quem quer falar? Então, irmã, eu vou falar um pouco, né? Essa experiência com Deus é muito, muito boa mesmo. E eu conversando com Jesus, né? Então, como a Keila sempre fala, que a gente deve conversar todos os assuntos, e aí a gente estava conversando, e eu falando dele, das pessoas que eu tinha convidado para os momentos a sós, que algumas estavam indo, outras tiveram dificuldade, e que às vezes a gente tem dificuldade para ficar com Jesus, mas a gente às vezes não tem dificuldade quando nós queremos as coisas para nós mesmos, a gente acha tempo,
né? A gente faz o nosso tempo para a gente ir em determinadas coisas, e às vezes, para Jesus, a gente tem muitas desculpas, né? E aí comecei a conversar com ele, contar as minhas coisas, contar as dificuldades, às vezes, das outras pessoas, para conversar com ele, e conversando com ele, e ele responde, né, para a gente ali, tanto a gente fala, como depois a gente para um pouco, e a gente começa a ouvir a voz dele. E eu falando para Jesus que eu preciso mudar muito, muito, muito mesmo. Cada momento eu preciso de uma mudança, que Jesus me ajude na minha alimentação, que Jesus me ajude como cuidar da minha mãe, como cuidar das minhas coisas, para me separar o tempo, para ficar mais com ele. E a gente ia conversando, conversando, e eu coloquei, né, os minutos para a gente conversar, e depois, como o irmão estava falando, e depois a gente começou a conversar, e eu contando algumas coisas para ele, a gente começou a rir junto, e depois eu comecei a me desabafar com ele, e comecei depois também a chorar, e eu senti o abraço dele, e ele me falando para mim que eu sou uma escolhida dele, nós somos escolhidos, e nós temos uma missão, nós não viemos aqui na Terra só para nascer, crescer, ter uma profissão, casar, ter filhos, depois envelhecer e morrer. Nós temos uma missão, e essa missão é levar o evangelho às pessoas, e nós precisamos buscar todos os dias ele. E ele me falando, né? E eu contando, Senhor, tem tantas coisas que é tão difícil para nós, e ele sempre tem falado para mim, né, na pregação de sábado mesmo que eu fui pregar, e ele sempre dizia, Eliana, sem mim nada você pode fazer. Então, tudo que você vai fazer, seja coisas que você acha que é simples, seja coisas que você acha que é difícil, você sempre tem me convidado o tempo todo, né? Então, às vezes eu vou lavando a louça e falando para Jesus, Jesus, assim como eu estou lavando essa louça, que está muito suja, e está derramando essa água, também que o Senhor derrame essa água e limpe o meu coração, assim como eu estou varrendo essa casa, e o Senhor também, Senhor Jesus, tira essa sujeira também da minha vida, assim como eu estou, Senhor, indo comprar alguma coisa, me ajude a separar o que é bom para a minha saúde e o que não é. Então, Senhor Jesus, me ajude porque eu sou como um bebê que tem que ser carregado pela sua mão, mas eu preciso deixar de ser um bebê, eu preciso crescer, crescer e crescer, amadurecer e viver Amém. de acordo como o Senhor viveu. Então, Amém. é muito maravilhoso esses momentos a sós, eu só tenho que agradecer. Amém. E aí eu vou fazer uma pergunta agora para o grupo, e porque gostei muito do que a irmã enfatizou, e vou pedir que abra a câmera e levanta a mão para eu visualizar aqui, eu vou passar as telas. O que acontece? Já estamos programando no início do ano outro Momentos a Sós, e nós estamos percebendo que, como vamos assim ouvindo os testemunhos de outros, né, que agora estamos convidando outras pessoas, mas o teor é o mesmo, é nos ensinar, né, a termos esses momentos. Eu pergunto, vale a pena? Você que está aqui hoje, gostaria de participar de um próximo? Sim. Acho que aqui eu estou tendo só umas duas que não levantaram a mão. Então, tá bom. Ah, levantaram aí, tá bom. Irmã Marleide, quando você levantou a mão, eu falei, que maravilha. Irmã Marleide, olha, já tem um carinho muito grande pela irmã, pela sua dedicação, com esse povo bacana de Amaralina, tá certo? E eu queria agora, então, ter um momento de oração antes de abrir a palavra. Irmã Marleide, posso convidar, então, agora que a irmã ore? Irmão Marcelo já orou. A irmã poderia orar para nós, pedindo a Deus agora que, ao abrirmos a palavra, nós tenhamos Deus falando conosco. Pode ser? Bom, olá, bom dia, pastor. Com certeza. Também temos um carinho enorme pelo Senhor, viu? Vamos orar Obrigado. sim. Então, como estamos mesmo, podemos falar com Deus, e os que quiserem podem ajoelhar, tá bom? Oremos. Grandioso Deus, excelso Pai, quão maravilhoso é, Senhor Deus, termos a oportunidade de conversar contigo, de abrir o nosso coração a Ti e de estarmos também juntos em família, Senhor, buscando o Teu poder. E nesta hora, Senhor Deus, humildemente, meu Pai, suplicamos a Ti a bênção do Teu Santo Espírito, meu Deus, para este dia, em cada coração aqui contrito, reunido, meu Deus, suplicamos esta bênção, Senhor, para que possamos desenvolver este fruto em nossa vida, para que venhamos desenvolver o ID, Senhor,
Rogamos, meu Pai, que o Senhor nos preencha, meu Deus, deste poder, para sermos verdadeiras testemunhas tuas. E agora, meu Pai, compartilhe da tua palavra, que esta palavra seja uma luz a nos guiar, uma luz a nos guiar nos teus caminhos, Senhor. Rogamos a tua bênção, que o Senhor limpe nossas mentes de todo empecilho, todo impedimento que venha querendo nos impedir de compreender a tua mensagem nesta hora, mas que o teu Espírito abra nossas mentes e nossos corações, para que estejamos unicamente voltados para ti. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, irmã Marleide. E eu quero agora, de uma forma especial, abrir a Bíblia com vocês. Estou tocado aqui a ler um versículo dentro de um contexto. Claro que vocês devem ter aprendido até agora que quando nós vamos a sós com Cristo, vamos conversar, vamos orar, mas ele vai responder sempre aonde? Por que intermédio que ele responde? Ele sempre vai nos contextualizando. E o Reavivados, por sua palavra, que foi o capítulo 26 de Jeremias, ele é o texto para hoje. Se você não leu, não é? Tem esse contexto aqui. E se você não leu ainda, o ideal é que você sempre, antes de qualquer culto coletivo, você tenha os momentos a sós com Deus e depois a leitura da Bíblia e do espírito de profecia, o que nós estamos fazendo, lendo a Bíblia, orando, lendo a Bíblia e também lendo no ID o Ciências do Bom Viver. Esse livro está maravilhoso. Queria eu ter tempo agora para comentar não só o Reavivados, mas também o livro com vocês. Mas hoje nós vamos ficar no Reavivados, tá certo? Vamos aqui, vou pedir o Daniel, sempre me ajuda a postar, mas tem o texto... vou pedir, Daniel, se possível, postar o texto único, que é o que nós vamos ler, e, em seguida, o capítulo todo, para quem estiver com dificuldade. É Jeremias 26, versículo 8, tá? Nós vamos comentar agora esse texto, fazer um estudo dele. E vocês devem ter já, os que estão acostumados no nosso encontro da família ID, sabem que nós não estamos aqui querendo pregar. Sábado passado foi uma exceção, não é? E aqui a gente tem deixado vocês colocar a impressão que o Espírito Santo está colocando no coração de vocês, e a gente aprende. Esse é um pequeno grupo, né? Nós estamos aqui num pequeno grupo agora, não é uma palestra como a da Keila, não. É que ela está pregando, ela está falando, ela está se testemunhando. Então, o Daniel já postou no chat o versículo 8. Quem pode abrir o seu áudio e ler o versículo 8 para nós, por favor? Posso ler, pastor? Obrigado, Daniel. Diz assim: tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, lançaram mão dele os sacerdotes, os profetas e todo o povo, dizendo: serás morto. O contexto aí, se você não leu ainda o Reavivados, o contexto é que Jeremias foi chamado pelo Senhor, recebeu uma incumbência do Senhor, logo no versículo 1 está dizendo, veio esta palavra ao Senhor. Não foi uma palavra boa. Jonas tinha uma palavra boa para Nínive? Ou tinha uma sentença dura para Nínive? Aqui está Jeremias com uma sentença dura. E no versículo 4 ele fala que se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei, Deus estava dizendo através de Jeremias, para que ouvisses, versículo 5, as palavras dos meus servos, os profetas, que começando de madrugada vos envio, posto que até aqui não me ouvistes, ou seja, o povo não ouvia. No final do contexto, os príncipes livraram Jeremias da morte. Ele foi levado para ser condenado à morte pelos sacerdotes e pelos profetas não convertidos. Os profetas que não estavam sob o Espírito. Agora, eu queria que você contextualizasse para a nossa igreja Laodiceia. Quando você falou, olha, irmãos, sem a busca do Espírito Santo, você é a virgem imprudente. Olha, queridos, oração precisa ser colocada de uma forma mais intensa, nós temos que clamar, interceder.
Como tem sido isso na sua igreja, quando Deus te colocou como atalaia para alertar a igreja para acordar? Eles têm te amado? Que bom, olha que essa mensagem, então vamos nos reunir aqui, todo mundo agora. É assim? Tá fácil? A irmã Eliana mesmo disse, né? Chamou um, chamou o outro, e eles nos amam, né? Quando a gente fala, oh, isso aqui está errado, olha, você está deixando aqui o seu eu, olha, você está cantando bonito, mas é para adoração própria, não é assim, olha, Deus quer que a gente ande e aprenda mansidão, humildade. Como é que tem sido isso? Às vezes nós somos tidos, se colocaram aqui, como extremista, né, irmão Márcio? Mas, na realidade, nós só podemos alertar ao povo aquilo que Deus pedir, como Deus pediu a Jeremias. E Jeremias foi sentenciado à morte. E nos últimos dias, quando nós alertarmos o povo, viu? A Bíblia está dizendo que nós vamos ter inimigos dentro das próprias fileiras. Como é que você acha? O que é que você entendeu aqui do contexto de Jeremias e agora contigo? Pode abrir o microfone e vamos estudar esse texto. Pastor, Daniel vai falar. Não, Marcelo. Pode falar, Marcelo. Depois eu falo. Obrigado. E, pastor, por coincidência, eu acordei de madrugada aqui, né? Que aqui o barulho está indo até 2 da manhã. E quando acontece isso, eu pego a palavra de Deus para estudar, né? Peço até as orações para que eu possa participar da vigília, né? Porque para descansar hoje vai ser uma coisa, né? É sexta, sábado e domingo. Eu estava pensando sobre isso. Daí, Marcelo, você tem que mudar, vai ter que mudar, viu? É verdade. Tá bom, mas conta aí seu comentário, fale. Eu acordei de madrugada, pastor, e eu estava justamente algo paralelo a isso que o senhor está falando. Eu falei, Senhor, se eu não me consagrar, se eu não me pôr na posição que eu devo estar, só vai ter um outro lado que eu vou estar. O que o povo de Deus tem que entender é que só vai existir 2 caminhos. Ou você vai estar cheio do Espírito Santo e ao lado de Deus, ou você vai estar em oposição a Deus e vai acabar perseguindo os próprios irmãos em Cristo Jesus. Agora, em relação à palavra que o Senhor disse, né, de advertência, eu queria citar um texto aqui que está em Hebreus, capítulo, versículo 25. Olha só o que diz. Não deixemo-nos de congregar como é costume de alguns. Passamos a demonstrações, tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Esse dia aqui em Hebreus, ele está com D maiúsculo, é o que? É a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele diz que era para a gente estar congregado, porque aqui ele vem falando no contexto de não deixar do Senhor para sofrermos demonstrações, advertências, porque o dia do Senhor é próximo. E quando a gente fala aquilo que a igreja não quer ouvir, como o profeta Jeremias, né, é algo muito triste. Começa a se levantar, você vê que as pessoas ficam com raiva, vai para lá para o fundo da igreja, e isso causa um pouco de tristeza, né? Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra que tem que nos confrontar diariamente. A gente perguntar, poxa, Senhor, esse dia, como foi a minha experiência para contigo? Eu me aproximei mais de ti ou me afastei mais de ti? Então, o contexto era esse. A palavra que Deus tem a dizer para a sua igreja é uma palavra que incomoda, é uma palavra que nos faz refletir, é uma palavra que nos tira da zona de conforto. Eu queria compartilhar isso com os irmãos. Amém. Agora, o outro agora. Daniel, pode falar. Pastor, eu achei interessante que o verso fala assim, né? Tendo Jeremias acabado de falar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado. E aqui eu faço um paralelo com nossos momentos a sós com Cristo, e até vendo os testemunhos aí das irmãs, eu fico às vezes até um pouco assim com uma inveja saudável, né? Tanto de Jeremias quanto delas, e até mesmo do Senhor, no seguinte sentido, eu já aproveito para até fazer o comentário dos meus momentos a sós. Então, é muito bom, é muito positivo, porque eu consigo entregar, digamos assim, abrir o coração, tudo isso que a Keila tem ensinado, né? Agora, eu, particularmente, eu não ouço de uma maneira nítida, digamos assim, Deus falar comigo. Eu não ouço, assim, uma voz. Pelo menos eu, particularmente, não consigo ter essa experiência ainda. Entretanto, eu percebo impressões que eu vou sentindo e direcionamentos. Então, eu fico, como eu disse, né, com uma inveja assim positiva às vezes, porque o próprio Jeremias, assim como Moisés e muitos outros
heróis da fé, né, como a gente costuma chamar, tiveram orientações nítidas e claras. Eu quero me referir assim à parte realmente inteligível da linguagem. E eu, particularmente, não tenho tido essa experiência até o momento. Eu fico desejoso até de ter, mas eu sei que também o fundamental é a gente trabalhar isso, de ouvir a voz de Deus e perceber o direcionamento dele através do Espírito Santo na nossa vida. E agora me atendo mais ao conteúdo desse verso. A gente sabe que aqui a morte que ele cita é uma morte literal, né? Aqueles sacerdotes tiveram realmente o intento de matar fisicamente Jeremias. E isso nos remete a, como o Marcelo falou, ao grande dia, né? O dia do retorno de Cristo Jesus, ou naquelas proximidades, vamos chamar assim, onde nós vamos, inclusive, vai haver, a gente sabe, o decreto dominical e também o decreto de morte. Então, o paralelo é muito próximo. Mas o que eu gostaria de dar ênfase é que essas pessoas que não aceitaram a Deus, a Cristo, eventualmente até pessoas, como o senhor disse, que estão nas nossas próprias fileiras, elas podem acabar nos matando, não nesse sentido literal, no tempo de hoje, porque a partir do momento que eu permito que as influências negativas, digamos assim, dessas pessoas em minha vida, eu permito que isso me afaste de Deus, naturalmente eu vou estar permanecendo no pecado. Como a gente aprendeu ontem, eu devo permanecer em Cristo. Porém, se eu não vigiar e orar constantemente e receber influências de pessoas não cristãs ou verdadeiramente cristãs, eu posso acabar me afastando de Deus e aí eu vou estar permanecendo no pecado. E como nós sabemos, o salário do pecado é a morte. Então, eu vejo esse paralelo aí também nesse verso, pastor. Obrigado, Daniel. E em cima da sua fala, eu queria destacar duas coisas. A primeira sobre ouvir a voz de Deus. Quando nós usamos essa expressão ouvir a voz, ouvir Deus falando comigo, na realidade, ele pode falar de voz audível, tá certo? Mas ele fala principalmente hoje pelos seus servos, os profetas. Ele fala pelo Reavivados, pela Bíblia, ele fala pelo Espírito de Profecia. E quando nós estamos orando numa intimidade, a nossa consciência, como você mesmo citou, Daniel, ela é despertada para aquela verdade clara na Bíblia ou no Espírito de Profecia que antes nós não estávamos ouvindo. Mas aí passamos a ouvir a voz de Deus. Então, essa expressão, ouvir Deus me falando, muitas vezes, mesmo na sua maioria, inclusive comigo, é ele me falando depois daquele momento derramado diante dele, ele vai e abre ali, descortina ali para nós. Agora, a voz física, eu tive essa experiência uma vez. Eu já contei, não vou repetir a experiência agora, é longa. Mas é gostoso, sim, mas não é algo que, como os irmãos que querem falar em línguas, né, em outras igrejas, vocês conhecem, eles acham que aquele fenômeno é o fenômeno de que, então, eles têm o Espírito Santo, né? Então, na realidade, não é o fenômeno ouvir a voz de Deus, literalmente, né, como nós estamos aqui ouvindo um ao outro, que é estar com Deus. Não, ele fala pela palavra, pelos profetas, e ele fala literalmente. Agora, interessante que lá no final Deus livrou Jeremias porque não era a hora dele. No contexto final da nossa história aqui de conflito, das tribulações, como em Apocalipse 13 está ali relatando, né, do decreto dominical, etc., nós vamos ver que depois do selamento, depois da porta da graça fechada, da mesma maneira, nós seremos livrados. Louvado seja Deus. Mas antes do decreto dominical, alguns serão levados a tribunais e alguns outros também serão mortos. Irmão Josué, pode falar. E depois do Josué, mais um querendo falar e nós vamos ter mais um momento de oração. Pronto. Na questão do profeta Jeremias, ele ouviu uma ordem do Senhor para dar ao povo. E eu sempre peço ao Senhor Deus que Ele me batize com o seu Santo e Bom Espírito. Aí eu conversando com o Senhor, eu
faltava, para mim, realmente ter uma comunhão e um relacionamento melhor, porque quem primeiramente precisa ser mudado sou eu, para que depois eu possa mudar outra pessoa. Aí, 3 coisas que o Senhor me falou. Primeiro, você para de comer carne. Segundo, você para de mentir. E o terceiro, eu não tenho coragem de falar aqui, porque a coisa é entre mim e Deus. Mas eu tenho, pela graça de Deus, me policiado, tenho clamado e eu tenho vencido isso dia após dia. Então, eu já tive essa experiência de ouvir a voz de Deus, não só uma, mas algumas vezes. Várias vezes de ouvir a voz de Deus, como vocês estão ouvindo a minha voz. E essa Amém, amém. 20 minutos que eu estou tendo, está sendo uma coisa sobrenatural, um verdadeiro banquete espiritual em minha vida. Isso Amém. mudou minha maneira de agir, minha maneira de ser e falar com Deus. E tem momento, irmãos, só rapidinho. Tem hora que eu te pergunto, Senhor Jesus, no caso, o que é que o Senhor gosta? O que é que alegra o teu coração? E ele vem suavemente me respondendo aquelas minhas perguntas. É muito gratificante. Mas vamos continuar firme, buscando, batendo o Espírito Santo de Deus, que a gente vai ter muito que testemunhar e muito que proclamar o Evangelho. Pois essa é a última geração da face da terra. Aqui Amém. fechou. Amém. Josué, como eu disse, por uma vez eu ouvi audível. É gostoso, mas ele, na sua maioria das vezes, vai falar também pela palavra dele, que eu quero aqui que o pessoal também não busque isso como prova de que ele está tendo intimidade com Deus. Não sei se vocês estão me entendendo aqui. Tá certo? E Verdade, que Deus abençoe. Irmão Jailson foi o próximo que levantou a mão, e a irmã Andréia, depois da oração, Andréia, vai ser o seu testemunho, a irmã fala também, tá bom? Irmão Jailson, pode falar. Bom dia a todos. Eu sou aqui de Camaçari, Bahia, Igreja do Mangueiral. Tudo isso que vocês falaram aí também, eu sinto também, né? Como o pastor está falando, eu sinto também isso pela Bíblia, né? Deus sempre fala muito pela Bíblia comigo. Eu já escutei também as vozes assim, 2 ou 3 vezes, mas é muito pela Bíblia. Aquela impressão, né? E até o irmão Domingo falou, o verso sai assim. Então é muito lindo, maravilhoso. E sobre o texto aqui, né, do Reavivado, eu vejo bem interessante que todos nós temos essa palavra que Deus dá para a gente. E o impressionante é que quando Deus nos dá a palavra que a gente fala ali na igreja, que a gente convida, é a mesma reação do povo hoje também conosco. Né? Eles retroncam, eles não querem. E se eles pudessem, eles faziam alguma coisa com a gente. E como o irmão Daniel colocou, né, esse paralelo para esses dias nossos, com certeza, irmãos, essa consagração que nós estamos tendo, essas entregas que nós estamos tendo, as pessoas vão se levantar contra nós. E eu sinto isso, né, na família, quando chama a gente de fanático, quando a gente chama a gente que a gente não está certo, isso é muito fanatismo. Vejo isso quando você vai falar ali na igreja que se convida para participar do momento a sós, para fazer aí oração, aí por desvige, o camarada só fala nisso. E a gente, às vezes a gente fica assim meio sem entender, mas hoje o Reavivado mostrou claramente. É porque nós estamos sendo o atalaia de Deus, levando a mensagem de Deus, e eles estão desconectados, mesmo dentro da igreja, mas eles estão desconectados. Eles dizem que querem ir para o céu, mas as suas ações não é para ir para o céu, né? Então, eles precisam que a gente continue sendo esses atalaias, esses instrumentos, para que eles também, como a gente um dia também, né, não gostou do que as pessoas, Deus mandou falar para a gente, né? E aí eu lembrei de uma coisa, muitos dos irmãos, quando Deus manda essa mensagem direta, ele diz assim, rapaz, aquela mensagem era para fulano de tal. Aí o irmão falou uma coisa interessante, deixe de bobagem, porque essa palavra era para você, porque se fosse para fulano de tal, ele estaria aqui. Né? Então é isso a parcela que eu tenho para dar aí para os irmãos. Obrigado, irmão Jailson, obrigado. Queridos, então, nesse momento, nós vamos orar pedindo exatamente a Deus que fale ao nosso coração aquilo que vamos realmente fazer, porque também eu tenho que ressaltar isso. Alguns estão por aí, às vezes, pensando assim, condenando um, condenando o outro, criticando um, criticando o outro, pensando, Deus que me mandou falar, eu tenho que bater a Bíblia nos outros, eu tenho que bater na... Nós vamos falar quando Deus falar que devemos falar.
Há muitos falsos profetas. Estão falando, mas Deus não mandou falar. Então, queridos, primeiro nós temos que ter uma intimidade de fato com Deus para saber que é Deus dizendo, olha, fale. E quando você estiver falando porque Deus mandou falar, eu não vejo Jeremias criticando, falando, porque nós lemos agora no Ciência Bom Viver, no grupo ID, que nós devemos falar com amor, nós devemos ter paciência com o intemperante, com quem é alcoólatra, com quem está perdido. E é com esse amor, com esse carinho, com essa bondade, não recriminando, não é? Daniel e eu, na dupla, a gente trocou muitas impressões do texto. Naquele momento que você está sendo enviado por Deus, eu vejo Jeremias dizendo com carinho para eles, povo, não se percam, olha, vocês estão indo por um caminho de morte, olha, Deus está trazendo uma sentença, e ele com carinho com o povo, olha, vocês são bons nisso, vocês são bons... Entende, queridos? Quem está no Espírito, ele tem frutos do Espírito, ele vai falar no Espírito, ele não será um crítico, ele não será um destrutivo, ele não será aqueles que vão estar indo para condenar, eles vão estar indo para salvar, mesmo que as palavras sejam difíceis de ouvir. Dá para entender o contexto? Então, nesse momento, queridos, alguns sofrem, estou me perseguindo, mas porque também ele está falando que o Espírito Santo não mandou falar. Nem ele tem comunhão com o Espírito Santo, não se entregou ao Espírito Santo, então ele está arrumando confusão mesmo. Então, que Deus nos abençoe de uma forma muito especial. Nós vamos, então, agora ter mais um momento de oração, em seguida um testemunho que hoje será dado por alguém de outro país, ou seja, não é brasileira, mas está morando no Brasil, vai dar o seu testemunho. Mas, nesse momento, nós vamos orar. E eu queria perguntar se a irmã Eliana pode clamar, falar com Deus, pedindo por nós nesse momento que queremos ouvir a voz de Deus, queremos ser atalaias de Deus, mesmo que seja difícil, como foi difícil para Jeremias. Pode orar por nós, irmã Eliana? Sim. Posso. Então, por gentileza, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, aqui está, Senhor, o teu povo, te buscando, Senhor, nesse momento. Porque queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Queremos, Senhor, sermos totalmente guiados, iluminados pelo teu Santo e bom Espírito, Senhor. Nos batiza com o teu poder, do teu Santo Espírito. Derrama sobre o teu povo, Pai, a chuva serôdia. Estamos nesses momentos, Pai, à busca do Senhor, para que o Senhor nos use para levar a tua mensagem, assim como o Senhor levou a mensagem também para Jeremias. Que o Senhor também venha falar aos nossos corações e que quando o Senhor falar e nos dar a ordem, que nós venhamos obedecer, Pai. Amém. Para tirar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Amém. Também vamos ouvir, Senhor, o testemunho, no qual essa pessoa que o Senhor escolheu nesta manhã, que ela seja, Senhor, ele, quem quer que seja, usado pelo Espírito Santo e que nós venhamos não só ouvir, mas praticar, Senhor, através da tua mensagem, colocar, ver que o Senhor, como fez na vida dessa pessoa, também pode fazer na vida de cada um de nós. Só precisamos nós nos entregarmos, confiarmos e deixarmos ser totalmente guiados e iluminados por Ele. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmã Eliana. Registro aqui a presença do pastor José Barros. Bem-vindo, viu, pastor? E saiba que, se puder estar conosco... Meu pastor, viu, irmão? Irmão José Louro, ele é o meu pastor. Ô, Eliana, é tão gostoso quando um pastor ouve isso, é meu pastor, isso é muito gostoso. E até vou convidar já, viu, pastor Zé Barros, num sábado desse, dar o seu testemunho para nós aqui também, tá bom? Queridos, a irmã Andréia, ela está no Brasil, ela veio e trabalha conosco na educação. E, irmã Andréia, dá um alô aí para eu já te localizar. Ainda não te localizei aqui, estou passando as telas. Estou aqui, pastor. Estou aqui mesmo. Bom dia. Irmã Andréia. Com perfume aqui, que bom. Estou. Irmã Andréia, a senhora me contou um testemunho e dizendo que realmente as providências, às vezes a gente fala coincidência. Não, não é.
as providências de Deus nos levam a testemunhar, a falar do amor de Deus. E, às vezes, na providência de Deus, ele leva com que você fale a alguém e que seria a última mensagem de alerta para aquela pessoa, não é isso? E a irmã tem uma experiência muito forte de que a senhora não imaginava que daria essa mensagem, última mensagem de alerta para alguém. E como isso aconteceu, como que essa pessoa entrou em contato contigo, de que país, né? Conte também de que país a irmã é e de que país essa pessoa que a irmã vai dar o testemunho. Bom dia para todos. Como já vocês sabem, meu nome é Andrea. Eu trabalho com educação. Já tenho 7 anos aqui no Brasil. E o tempo que eu estava aqui, eu vivido uma experiência muito pessoal com Deus, né? E isso ha feito que minha vida seja diferente e tenha experiências diretamente com Deus. Inclusive, momentos a soas, o grupo IG me ha ajudado muitíssimo. É algo que é assim, uma experiência muito incrível em minha vida. Eu acho que assim, uma das melhores experiências. E a parte de que antes eu vivi experiências boas, eu acho que depois de isso foi uma experiência superiores a qualquer outra expectativa de minha vida. E eu aprendi a viver um evangelho muito diferente, muito meu, na comunhão muito pessoal com Deus. Então, eu sou feliz com isso e eu me emociono quando eu consigo falar da experiência que eu tenho com Deus. Mas, entrando na hora de testemunho, eu estive com Covid há mais ou menos, foi em finais de agosto, tive um problema de Covid, algo que eu não desejo para ninguém, foi uma situação muito complicada, muito difícil. Eu sei que tem pessoas que passam muito rápido e eu achei que eu também ia passar muito rápido. Eu me cuido muito na alimentação, me cuido muito da minha saúde. Eu falei, não, isso é algo que não vai dar para mim, muito difícil, mas inacreditável, mas foi muito forte. E a finais de agosto, eu comecei nas últimas semanas, as últimas 2 semanas de agosto, eu peguei Covid. Eu fiquei aqui em casa muito mal, fiz exames, só me mandaram medicamentos, comecei a tomar os medicamentos, tudo normal, mas passando uma dificuldade muito grande. Então, o que aconteceu? Esses dias que passei assim, eu não queria falar por telefone, não queria responder para ninguém, porque a falta de ar é muito forte. E então você não sente vontade de falar, você não sente vontade, o desânimo, o desalento, a fraqueza é muito grande. Então, o último que você quer é pegar um telefone, falar ou escrever. Eu evitei tudo isso durante esses dias porque eu não tinha forças. Não estava tendo força nem ânimo para fazer isso. Todo mundo, eu tinha muitas mensagens, pessoas perguntando-me como eu estava, a igreja me perguntando, os irmãos perguntando, colegas, eu não respondia. O meu telefone estava cheio. Aí, estando já, ia para uns 10 dias com Covid, e ainda eu não havia melhorado, inclusive eu ainda piorava cada dia mais. Uma quarta-feira, umas 3 horas da tarde, eu estava em um sofá da minha casa. Eu estava muito cansada, estava passando mal. E meu zap sonou que havia chegado uma mensagem, né? Aí eu peguei meu zap e falei assim, um número desconhecido que eu não conhecia. Só que era de Colômbia, né? Porque eu sou de Colômbia e a mensagem vinha de Colômbia. Eu falei assim, caramba, eu vou fazer com que... eu falei assim, eu vou responder. Eu perguntei quem é. Aí a pessoa falou, sou Liliana. Liliana? Assim, ela falou assim, eu peguei eu comprei um telefone de outra pessoa
E eu não sei, apareceu esse seu número aqui. E eu senti vontade de falar com você, para que vocês entendam quem é Liliana. Vou explicar quem é Liliana. Liliana é uma pessoa que eu conheci não, eu conheço conheci a vida toda. Por quê? Ela é uma familiar muito longe de mim, ou seja, ela é parte da minha família, mas essa prima muito longe, uma prima que era prima de minha avó, era prima de mamãe, assim, a nossa, digamos assim, conexão familiar é bastante longe. Mas eu conheci porque morávamos no mesmo lugar a vida toda. E quando eu era adolescente, eu estava na igreja, ela se fez batizar e começou a caminhar na igreja junto com a família dela, todos eram adventistas. Então, sendo adolescente, jovem, ela era mais ou menos de uns 17, 15, 18 anos quando eu entrei na igreja. Era uma pessoa muito ativa na igreja, trabalhava muito na igreja. Só que aí, depois eu casei, ela, inclusive, ela tinha uma amistade muito próxima com o que era nesse tempo que era meu esposo, o pai dos meus filhos. Então, ela foi convidada para participar no nosso casamento como dama de honra, todas essas coisas. Sempre tivemos. Depois, eu tenho uma filha de 24 anos, minha filha mais ou menos tinha uns 2 a 3 anos quando ela saiu da igreja. Ela entrou em um contexto bastante delicado da vida dela e se relacionou com outra mulher e ela saiu da igreja. Totalmente saiu da igreja, ela não quis... Mas ela sempre tinha um contato direto na igreja, ela ia... a gente que conhecia ela tinha uma amistade próxima com ela. Nós sempre falávamos, convidávamos para programações especiais da igreja, Santa Ceia. Ela sempre ia, ela nunca se desligou totalmente da igreja. Então, sempre tive esse contato. Há 3 ou 4 anos que eu estive em Colômbia, estou visitando Colômbia, eu encontrei com ela e por causa da vida nós falamos. Eu fiz o convite para a igreja. Falei, Liliana, vamos à igreja. Falou, sim, eu vou. Mas, assim, às vezes nós criticamos as pessoas porque elas... a pessoa sai da igreja e ela, por que não volta? Não é tão fácil. É uma luta muito grande, é uma luta com o inimigo, uma luta de costumes que as pessoas adaptam, é uma quantidade de coisas. E as pessoas renunciar a isso para voltar à igreja é muito difícil. E eu falei com ela, fiz um apelo esse dia, assim, um apelo simples. Aí eu não tive mais contato com ela, eu voltei para o Brasil. Eu só passei 4 anos, não tive mais contato. Às vezes perguntava, nós temos uma amiga em comum. Nós temos uma amiga em comum. E eu, cada vez que eu ligava para minha amiga, eu tinha a oportunidade de falar com ela, eu sempre perguntava, que é da Liliana? Ela está bem, tá? Ficava ali. Então, voltando à quarta-feira que eu estava aí, esse contato com ela ali terminava. A quarta-feira que eu estava aqui, muito ruim, passando mal, ela me escreveu, falou assim, não sei por quê, porque a nossa amistade, a nossa ligação, ela não era muito forte. Então, começamos a falar, né? Ela me perguntou como eu estava. E então eu perguntei, eu acho incrível isso, eu acho Deus incrível. Perguntei, você como pegou meu número? Ela falou, olha só, eu comprei esse telefone que eu tenho hoje, eu comprei de nossa amiga em comum. Mas eu achei super interessante que ela falou assim, eu formatei o telefone. Quando você formateia um telefone, as pessoas que sabem o que acontece com todo que está ali, tudo apaga. Todo mundo, mas ela falou que ela não perguntou para minha amiga, meu telefone, ela solamente colocou o chip dela no telefone, formateou e colocou e configurou o telefone do jeito que ela queria. Só que o meu número ficou no telefone dela, mesmo formateado, o meu número ficou nesse telefone. Aí ela encontrou, vendo os contatos dela, encontrou meu número e ela me escreveu.
Aí nós começamos a falar, ela me perguntou como eu estava, e comecei a falar que estava com Covid, que estava sendo muito difícil. Aí ela falou assim para mim, nossa, é verdade. Eu falei assim, nossa, amiga, o único que tem remédio para isso é que Deus volte pronto. Deus tem que voltar pronto. Eu acho que não dá mais este mundo para ficar assim como está. Deus tem que voltar. E ela falou, é verdade, Deus tem que voltar. E me deu eu não sei, eu estava muito mal, quase sem poder falar. E Deus tocou meu coração para começar a falar com ela acerca de Deus. Aí ela falou assim, aí eu falei, amiga, você quando vai voltar à igreja? Você tem quantos anos? Quase 21, 23 anos fora da igreja. Você não acha que já suas férias terminaram? Eu acho que é o momento de você voltar para a igreja, suas férias terminaram. É hora que você dê outra oportunidade para Deus em sua vida. Aí ela falou assim, é verdade, André, eu preciso. Mas eu tenho que voltar antes de que a porta da graça se feche para mim. Eu falei, olha só, a porta da graça, ela só se fecha se você quiser. Você é que fecha a porta da graça. Assim que dê essa oportunidade para Deus em sua vida. Ela falou, não faz, e começou a falar, mas eu tenho muita vontade, eu quero. Eu comecei a falar, olha só, a vontade não é suficiente, você precisa tomar a sua decisão hoje. Eu falei, não espere amanhã, eu estou falando para você hoje, toma a sua decisão hoje. Entrega a sua vida a Deus hoje, amanhã, não importa do jeito que você está, você tem que entregar a sua vida a Deus. Deus está precisando que você fale para Ele que você tem que entregar sua vida. Amanhã, você faz de novo e até que a vida começa a mudar, começa a ver essa mudança em sua vida, mas você precisa hoje. Falei, as pessoas ficamos esperando amanhã eu faço isso, e às vezes não temos tempo. Falei para ela isso. Falei, você precisa tomar essa decisão hoje. É hoje que você precisa, Liliana, você hoje toma essa decisão. Ela falou, sim, André, eu vou. Ela começou a contar meus planos que ela tinha. Falou, eu estou saindo daqui de onde eu estou, deste lugar, eu estou indo para minha irmã, que ela também é adventista, e nós teremos planos, temos projetos de viver uma vida. Eu falei, Liliana, olha só, eu sei que você me conhecia antes, e você sabe que eu me conheci a vida toda. Eu falei assim, mas a experiência que eu tenho, o conhecimento que eu tenho agora com Deus é tão diferente. Eu comecei a contar para ela, falei assim, eu me encontrei com um Deus real, com um Deus que é diferente em minha vida. Eu falei para ela essas coisas, aí ela, é verdade, eu preciso mesmo muito. Assim, continuamos falando, pedi para ela mesma tomar essa decisão nesse dia. Isso foi a quarta-feira. Nós terminamos ali de conversar e falei para ela que ia orar por ela. Eu não coloquei ela no grupo ID porque ela estava muito mal, eu não conseguia chegar até lá. Mas eu falei para ela que ia orar. Aí, quando ela terminou de falar comigo, eu orei por ela. Falei, Senhor, por favor, dá uma oportunidade para ela se converter, toca o coração da Liliana. Então, foi assim, estava muito mal, passou a quinta-feira, eu estive aqui em casa, passei mal. A sexta-feira eu fui para o hospital e só voltei o sábado. O sábado eu cheguei aqui, fiquei em casa na quarentena normal. O domingo eu acordei de manhã e eu fui a olhar meu Facebook. Eu acompanho uma página de lá onde eu morava, de Facebook de jornadas. Tudo que acontece lá passa ali no jornal e no Facebook. Aí tinha um postagem que dizia assim, mulher encontrada morta em tal lugar. Aí eu falei assim, tanta coisa que aconteceu, eu passei o postagem. Continuo orando, continuo fazendo. A segunda-feira, a minha prima, ela me mandou mensagem. Você viu a postagem que eu coloquei ontem no Facebook? Falei, eu vi, mas eu não li muito. A verdade, eu passei de longo. Aí ela falou, Andrea, é a Liliana.
Você não se alcança a imaginar. O meu mundo, ele caiu. Eu falei, Senhor, como pode ser Liliana? Se eu falei com ela quarta-feira. Senhor, isso é impossível. Eu falava assim, Senhor, tem que ser impossível. Ela estava bem. Como pode ser ela? Ela não é. Não pode. Eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Senhor, não pode ser. Aí eu comecei a chorar. Aí eu liguei para a nossa amiga em comum. Aí eu liguei para ela. Aí quando eu liguei para ela, ela estava chorando. Aí eu falei, caraca, é sim. Aí eu perguntei, aí ela faleceu, encontraram ela morta, mataram ela desapareceu sábado, 5 ou 6 horas da tarde, encontraram ela domingo morta, mataram ela. Até agora eu não sei por que mataram, né? Mas ela foi morta o sábado na noite. Eu chorei muito, eu confesso, porque eu me senti indigna de que Deus me pudesse usar a mim para fazer um chamado para uma pessoa que estava fora da igreja, vivendo em pecado. Que Deus estava dando uma oportunidade para ela se salvar. E eu entendia isso em minha vida, e eu me senti indigna, sabe? Eu me senti tão impotente, eu achava que eu havia podido fazer mais. Porque o sono de toda pessoa é poder ver aquelas pessoas que nós falamos que nos encontramos, vê-las no céu. Foi muito triste, mas eu me senti, a mesma vez, a tristeza, ela se convirteu em uma parte de alegria, porque eu fui a oportunidade que ela teve de escutar de Deus, de poder fazer um chamado. E assim, às vezes nós passamos por la vida, e eu entendia isso, e nós não falamos de Deus. Nós encontramos no ônibus, nós vamos ao hospital, nós vivemos uma vida tão normal, e encontramos milhares de pessoas, e é tão escasso que você fale de Deus. E eu entendi isso em minha vida, Senhor, eu estou colocada aqui, porque eu preciso salvar. E nós somos chamados para isso, para anunciar, para dar oportunidade para as pessoas. Eu não sei o que acontecerá com Liliana, eu não sei se Deus realmente tocou o coração dela no momento que eu falei com ela e entregou sua vida a Deus. Se ela for morta e que um dia eu possa ver no céu, eu não sei. O único que tenho certeza é que Deus é um Deus maravilhoso. Ontem, o pastor me permite, ontem eu estava aqui meditando e eu meditei sobre o livro de 1 Coríntios 2, que é o texto da lição da escola sabatina de quinta-feira, perdão. E aí eu sempre pensei assim, né? Porque eu escutei muitas pregações, muitos pastores falando, e ela sempre fala, ou muitas pessoas falando, não pastores, sempre que eu escutava pregações desde que era criança, e no versículo 9 de 1 Coríntios 2, ele diz assim, mas como está escrito, nem olho verá, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que lhe amam. Aí eu, ontem, meditando nesse versículo, me lembrei do que aconteceu com Liliana e me lembrava do que Deus pode fazer em nossas vidas. Por quê? Porque nós sempre pensamos nesse versículo como, eu vou ver no céu coisas que o homem não viu nem passou por la mente humana. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar, está falando de sabedoria, de conhecimento, de sabedoria. Então eu falei assim, Senhor, nós aqui na Terra não vamos experimentar coisas e Deus vai usar na nossa vida coisas que nós nunca pensamos. Nem olho humano pode ver, nem eu nem sequer me imagino como. Você acredita que eu me poderia imaginar que Deus me iria usar para fazer um chamado para uma pessoa que estava a ponto de morrer? Deus sabia de todas as coisas, mas eu não sabia. Eu nem me imaginava que eu estava sendo usada para isso. Mas Deus me usou. E eu acredito que Deus pode usar a qualquer um de nós. Amém.
E esse é o meu testemunho. Amém, irmã Andréia. E eu fico aqui pensando, não é? Como a irmã Keila também tem mencionado, e ela contou a história dela depois de um bom tempo na faculdade como amiga, e elas não falaram a respeito daquilo que era essencial, que é a nossa fé sobre Jesus, sobre que ele vai voltar. Ou seja, a irmã teve a única oportunidade e a última, e falou de Jesus. E acho que nós aqui pensamos, quando não falamos, é que nós vamos viver muito tempo nesse mundo e não sabemos que o amanhã já pode ser tarde demais. Tem um hino que fala isso: amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer nos salvar. Mas não é esse hino que nós vamos terminar. Eu quero apenas terminar dizendo obrigado, Senhor, porque como a irmã Patrícia, que está aqui conosco no grupo, lá de Ribeirão Preto, sabe, irmã Patrícia, aqui tem um grupo que quer o Espírito Santo para falar de Jesus em todas as oportunidades. Eu não tenho sido ainda tão atento a isso, mas eu quero estar. E eu espero que você queira também. E para isso nós estamos nos unindo para buscar o Espírito Santo diariamente. Nós estamos trocando, né, os testemunhos, nos fortalecendo. Isso nos ajuda, isso nos anima. Irmã Andréia, espero que no seu coração fique a esperança de encontrar Liliana no céu. Espero que aquelas mensagens, a oração por ela tenha aberto o coração. Só no céu vamos ter essa resposta. Por isso nós vamos cantar o hino agora. Espero. Deixa eu ver o título exato do hino, que fala Vaso Novo. Vamos cantar esse hino agora de uma forma bem direta, bem especial, e eu tenho certeza que Deus, de uma forma especial, quer fazer isso de nós. Mantenha os áudios, então, desligados e vamos cantar. Vaso Novo. Quebra minha vida e faz de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Faz de novo. Essa é a oração que Deus tem prazer em responder. Essa é a oração que Ele espera ouvir de você todos os dias. Essa é a oração que Ele quer que você fale: Senhor, me torne um vaso novo, Senhor. Um vaso para a honra, para a glória do Teu nome, Senhor. Eu agradeço imensamente, sabe, porque esse grupo tem se levantado para poder se colocar nas mãos de Deus. Hoje teremos o batismo da irmã Iraneide lá em Teresina, Piauí. E eu fico feliz por chegar esse dia.
Eu até queria que ela estivesse aqui conosco hoje, mas algum problema, Daniel, aconteceu, porque aquele "eu te amo, meu filho", hoje não aconteceu aqui no grupo. Ela deve estar ansiosa lá pelo batismo. Me conte depois aí o que aconteceu. Amém, Mas, como pastor. filho, e eu sei que você gostaria de estar lá pessoalmente, não vai poder, vai assistir pelo vídeo, então que você agora termine orando pela sua mãezinha. Você é o discipulador dela, né? Vai procurar saber o que aconteceu para ela não estar aqui. Ela não perde um programa da manhã, né? E É a hoje... primeira vez, né, pastor, que ela faltou. Deve estar Então, ansiosa realmente lá nos preparativos. Então, não deixe de orar com ela. Tá aqui o Duílio, que se batizou, já deu testemunho, está lá no canal. Está aqui a irmã Gracinda, que dia 5 de dezembro já marcou o batismo. Hoje o irmão Wagner também estará se batizando, e eu estou aqui estranhando a falta dele também, mas vou entrar em contato daqui a pouco com ele. Então, vamos fechar os olhos, vamos orar, vamos pedir a Deus que nos torne cada vez mais preparados para ser esse atalaia. Deus vai fazer isso. E que a irmã Iraneide tenha esse dia muito feliz. Oremos, por favor. Querido Deus, maravilhoso Pai, como é bom, Senhor, estar reunido aqui com os teus servos, essas pessoas, Pai. Muitos eu não conheço, mas sabemos que todos somos irmãos em Cristo Amém. Jesus. Amém. Nós estamos aqui, Pai, reunidos para clamar o teu direcionamento, para clamar, Pai, que o Senhor promova uma transformação em todos nós. E é por isso que te pedimos, derrama, Senhor, o teu Espírito na vida de cada um aqui nessa videoconferência. Amém. Ó Pai, nós sabemos o quão importante é ter a íntima comunhão contigo, sermos amigos de Cristo Jesus, porque é somente dessa maneira que, permanecendo em Cristo, nós teremos a semelhança do caráter dele em nossas vidas. E a partir daí, Senhor, nós teremos poder para irmos e fazermos discípulos e pregarmos o evangelho como estudamos hoje, onde nós somos os atalaias, onde temos o evangelho do reino para pregar, Senhor. E a gente sabe que o mundo caído, ele nos hostiliza muitas vezes, mas o Senhor nos orienta também a perseverarmos. E é por isso, Pai, que eu agradeço a perseverança que o Senhor permitiu com que eu e o pastor Edson, na nossa dupla de oração, já estamos há mais de 2 anos, Pai, orando diariamente, clamando pelo Espírito Santo e intercedendo por algumas pessoas. E amanhã, Pai, ou melhor, hoje, daqui a pouquinho especialmente, a minha mãe, Pai, que nós discipulamos, que oramos, intercedemos, e ela já está até engajada, Pai, porque outras pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito através dos seus testemunhos, através dos momentos em que ela fala de Ti para outras pessoas, e às vezes até sem palavras, somente pela mudança dos seus atos, das suas atitudes, da sua maneira de ser. Obrigado, Senhor. E peço que o Teu Santo Espírito esteja com ela nesse momento, que ela esteja plena, Pai, de Ti, para descer as águas nesse dia tão especial. Paizinho querido, esteja também com cada uma das pessoas aqui presentes. Abençoa, Senhor, os lares dessas pessoas, as famílias, Pai. Cada um tem suas dificuldades, tem suas limitações muitas vezes, mas também sabemos que o Senhor deu dons a cada um de nós, que aprove pelo Espírito Santo. E assim, Pai, nós clamamos que nos dê poder para sermos representantes do Senhor aqui na terra. Paizinho querido, nos dá um restante de sábado deleitoso na Tua santa presença, que possamos, Senhor, participar dos demais cultos, atividades, e que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do Teu santo nome. É o que te peço e já agradeço, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Daniel. Então, fica aqui o meu feliz sábado. Lembrando que às 15 horas estaremos com a irmã Keila, e lembrando também que esses testemunhos, esse nosso encontro de cada sábado, fica gravado no canal ID no YouTube.
E é claro que se você puder se inscrever, desejar compartilhar os testemunhos, assistir o testemunho da irmã Marileide, do Daniel, da própria irmã Iraneide, do Duílio, tantos testemunhos já gravados ali, o testemunho da irmã Eliana. Então, ali no canal ID, se você não se inscreveu, ajude o canal, né, a propagar o poder, a mensagem de Deus. Eu fico muito feliz por ele ter sido criado pela irmã Marileide. Obrigado, irmã Marileide. Obrigado, irmã Marleide, pelo grupo de Amaralina estar conosco. Isso, que bom. Deus te abençoe, querida. Então, de uma forma especial, vamos continuar aqui até a volta de Jesus. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês.